Esse pessoalzinho da esquerda aí fica falando que é contra privatizar as estatais. Mas antigamente, antes de privatizar a telefonia no Brasil, era necessário você fazer a solicitação lá na antiga Telebrás e ficar esperando por 5 anos para conseguir uma linha de telefone fixo. Depois que privatizaram, que várias empresas compraram, a Oi, a Vivo, Claro, TIM, essas empresas aí, agora você compra a linha de telefone na bodega, cara. Você compra a linha de telefone, cara, é só um aparelho, mas a linha de telefone é baratinho. Antigamente você tinha que esperar por 5 anos, era caro pra caramba. Hoje você compra um chipzinho aí por 5, 6 pila, 10 pila, aí você tá com uma linha de telefone. Hã? Porque privatizaram. Agora te peguei, hein? Responde essa aí, ô, comunista. Como é que fica essa história, hein? Petista. Lula ladrão! E aí, meu amigo patriota abençoado? Cara, se eu falar qualquer coisa daqui pra frente que não seja verdade, que seja uma mentira ou uma má interpretação da nossa história do Brasil, me avise, porque a gente não pode distorcer a história, distorcer os fatos para favorecer nenhum tipo de viés ideológico, seja para a esquerda ou para a direita. Fato acontecido, fato ocorrido, temos obrigação de saber e de reconhecer a verdade, para que não cometamos os mesmos erros que cometemos no passado. Para a gente entender por que é que o nosso país está na situação que está, por que é que o Brasil, apesar de ser o país mais rico, com mais recursos naturais de todo o planeta, tem uma população pobre e gente passando fome na nossa nação. O que é inadmissível. A gente tem que entender como é que o país mais rico do mundo tem gente passando fome. Dito isso, meu amigo, você, como bom brasileiro que é, tem obrigação de saber que o governo do Brasil foi administrado pelos militares de 1964 até 1985. Você também tem obrigação de saber que o governo dos militares foi uma bosta, que os militares gastaram muito mais dinheiro do que arrecadaram em impostos, que fizeram uma dívida enorme com o estrangeiro, com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil, quando foi entregue pelos militares em 1985, estava devendo uma fortuna ao FMI. Havia uma inflação terrível e o salário mínimo era um salário de miséria. Os militares só fizeram cagada. E nessa época que os militares governaram o nosso Brasil, eles não investiram e não desenvolveram a nossa empresa Telebrás, que era a empresa que tinha um monopólio sobre a telefonia no Brasil. Depois que os militares saíram nas primeiras eleições diretas que tivemos em 1985, foi eleito o presidente Tancredo Neves, que acabou não assumindo porque morreu um pouco antes de assumir. Suspeito? Suspeito. Mas morreu, não teve culpado, ninguém matou, não foi nada disso. Ele morreu, porque era a hora dele, chegou a hora de morrer, ele morreu. Quem assumiu no lugar do Tancredo Neves foi o seu vice, que era o José Sarney. José Sarney está vivo até hoje, é o dono do estado do Maranhão. Os filhos do José Sarney estão todos envolvidos até o talo de corrupção. São todos milionários, são os donos de um estado, só para você ter uma ideia. Esse José Sarney era um político das antigas, que fazia parte, inclusive foi presidente do partido Arena, que era o partido que dava suporte e governava junto com os militares de 64 até 85. Então em 85 saíram os militares, ficou o José Sarney, que fazia parte, que era farinha do mesmo saco, que pertencia ao mesmo balaio de gato dos militares. O José Sarney, para quem lembra, quem é mais velho do que eu, principalmente, porque eu tinha 9 anos na época, e para quem tinha a minha idade, ou quem é mais novo pode pesquisar na internet, porque é só não ser preguiçoso que ninguém mais pode dar desculpa de ser burro. Bom, o governo desse José Sarney aí ficou marcado pelos congelamentos de preço, que ele congelava os preços por causa da inflação, aí faltava comida nos mercados, daí foi uma bagunça, cara. O país estava em frangalho e não tinha dinheiro para investir em tecnologia, na Telebrás, não tinha dinheiro para investir na comunicação. Logo depois que saiu esse José Sarney aí, foi eleito Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello era o caçador de marajás, era o cara que ia mudar tudo isso que tá aí, era o cara que resolveu o problema do Brasil, é o cara que rapou a poupança do povo. Todo mundo que tinha dinheiro na poupança perdeu o Playboy. O governo pegou pra ele, pegou o dinheiro de todo mundo, pra devolver, ia devolver depois, no futuro, com juro. Ia devolveu com juro, foi. Então ele rapou o dinheiro da galera e perdeu o apoio popular. Logo em seguida, descobriram que ele roubou um Fiat Elba.
E como ele não tinha apoio popular e tinha roubado um Fiat Elba, ele foi caçado porque ele era ladrão. Mas depois ele acabou sendo perdoado, depois que seguiu o processo. Eles diziam que ele não tinha roubado o tal do Fiat Elba e que tinham tirado ele por outras razões políticas. Saindo o Fernando Collor, entra o Itamar Franco. Esse sim conseguiu acabar com a inflação. Esse cara entrou com o Plano Real, com esse dinheiro que ainda hoje está valendo no Brasil, o real, porque antigamente, antes do Itamar Franco, tinha o Cruzeiro Novo, Cruzado, Plano Cruzado Novo, um monte, depois teve o RV, daí teve um monte de Cruzeiro Real, um monte de outros dinheiros. A cada 6 meses eles cortavam 3 zeros do dinheiro e emitiam moeda nova, porque o dinheiro perdia muito rápido o valor. Então, foi esse Itamar Franco aí que conseguiu finalmente acabar com a inflação no Brasil. Mas, entretanto, ele não gastou nenhum centavo, não desenvolveu nossa telefonia, porque tinha outras coisas muito mais importantes para fazer no seu mandato. Saindo Itamar Franco, foi eleito Fernando Henrique Cardoso. Esse cara... Fernando Henrique Cardoso, esse cara tem que falar devagar, cara. Esse cara é o cara mais ladrão dos ladrão do mundo. Esse é o cara que roubou você, mais do que você possa imaginar. É o cara que roubou você mesmo. Você, pessoa física, você. Perdeu muito dinheiro, perdeu muita possibilidade, perdeu muita chance na sua vida por causa do Fernando Henrique Cardoso. Esse Fernando Henrique Cardoso é o cara que vendeu o que conseguiu vender, é o que privatizou mais estatal na história do nosso país. Esse Fernando Henrique Cardoso, uma das privatizações, o maior crime de lesa pátria do mundo que já aconteceu foi a venda da Vale do Rio Doce, uma mineradora que pertencia ao povo brasileiro, pertencia a mim, pertencia a você. Essa mineradora tinha o direito de explorar todas as jazidas de minério no nosso país. E essa mineradora foi avaliado para ser vendido somente as estruturas, somente os trens, o trilho dos trens, os navios, as siderúrgicas, fábricas que transformam a pedra-ferro em ferro, os britadores gigantes, os caminhões gigantes e as estruturas que tinha em cima das jazidas, estava avaliado no mínimo em 100 bilhões de reais se fosse sucata. Se as coisas fossem todas sucateadas, se fosse só sucata, peso de ferro, só o preço dos ferros das coisas. Era para ser vendido por 100 bilhões de reais. O Fernando Henrique Cardoso arrumou um jeitinho do governo brasileiro emprestar o dinheiro para os caras que compraram esse patrimônio por 3 bilhões e 300 milhões. Então os caras que compraram nem botar dinheiro no negócio botaram. O Fernando Henrique Cardoso botou um jeito ali que o próprio governo brasileiro emprestou o dinheiro para os caras comprarem a nossa siderúrgica, a nossa empresa que era retentora, que era dona do direito de explorar todas as jazidas de minério, que valiam, se fosse sucata o seu equipamento, 100 bilhões de reais. Ele emprestou, o governo do Brasil emprestou 3 bilhões e 300 milhões para os caras que comprar essa empresa da gente. Só para você ter uma ideia do crime, cara, essa empresa foi vendida por 3 bilhões de reais e no ano passado de lucro limpo, líquido, pro bolso dos donos que compraram, eles fizeram de lucro limpo, sem pagar um centavo de imposto de renda, 26 bilhões de reais. Então, o Fernando Henrique Cardoso, eu vou falar devagar de novo. Eu vou falar de novo, cara, mais devagar, porque isso é importante você entender. Aqui está a raiz da privatização para você entender o que é privatização. Esse é o melhor exemplo para ser dado. A Vale do Rio Doce era avaliada em 100 bilhões e foi vendida por 3 bilhões. O ano passado, de lucro limpo, líquido, pro bolso de quem emprestou dinheiro do governo brasileiro para comprar a empresa, teve de lucro limpo, líquido, 26 bilhões. Os caras emprestaram dinheiro do governo brasileiro e compraram por 3. O ano passado de lucro limpo líquido foi 26, foi 5, 10, 15, 20, 25, 26 bilhões de reais de lucro limpo líquido. Cara, com todo respeito, velho, eu vou repetir a história, velho, porque os caras compraram por 3, em um ano eles ganharam 26, quer dizer que em um ano trabalhando, eles ganharam quase 9 vezes o valor que eles compraram as estruturas.
Um ano de operação da Vale do Rio Doce comprou, os caras ganharam de lucro limpo pro bolso deles 9 vezes o valor que eles compraram em todas as estruturas. E essa empresa aí tá deixando estourar as barragens porque não quer gastar dinheiro com manutenção. É mais vantagem para o capital privado fazer um seguro da barragem e das estruturas e deixar que a barragem estoure sem manutenção do que gastar para manter a manutenção e a estrutura que tem. Isso é privatização. Agora vamos voltar a falar do Fernando Henrique para voltar para a telefonia. O Fernando Henrique Cardoso vendeu nossa linha ferroviária federal também. Por isso que não existem trens para fazer transporte de pessoas. Porque foi vendido, foi segurado, o Brasil foi sabotado, sabotaram o Brasil. O Fernando Henrique Cardoso vendeu a nossa telefonia, que já estava sucateada desde 1964. É por isso que hoje os caras têm o único argumento que os caras falam em favor da telefonia, a favor da privatização, é a telefonia. Ah, porque antes você tinha que ficar 5 anos esperando a Telebrás e arrumar uma linha telefônica. Mas ninguém se lembra da história. O governo dos militares assumiram o governo em 64, não investiram na tecnologia. Depois veio o José Sarney, depois veio o Fernando Collor, depois veio Itamar Franco, e daí foi vendido com o Fernando Henrique Cardoso, cara. O governo não teve tempo, o governo não desenvolveu a nossa telefonia de propósito, porque não tinha coisas muito mais importantes, por isso que estávamos atrasados. Agora se ligue, vamos falar da telefonia, como que ficou, qual é o resultado dessa privatização da telefonia. Meu amigo, eu peço desculpa para você, cara, mas eu tive que dividir esse vídeo em 2. O vídeo ficou muito comprido, porque é muito conteúdo, é muita informação para você passar em menos de 15 minutos. Esse vídeo ia dar quase meia hora. Eu consegui resumir o suficiente para dividir em 2 vídeos de 10 a 12 minutos. Então, se você puder, por favor, assista o segundo vídeo para você entender o resultado, qual é a consequência das privatizações. E eu vou deixar agora no finalzinho aqui também um resumo, um meme que eu achei que resume todos os meus vídeos, todos os vídeos que eu falei sobre privatização agora em 15 segundos. Esse vídeo aqui é o resumo do que é o capital privado, como funciona o mercado. O mercado funciona assim.